Olá, boa noite. Vamos daqui a pouquinho iniciar aqui um bate-papo. Na verdade, a transmissão já começou. Enquanto um e outro vai se achegando, né? Nós vamos conversar de novo um pouco sobre a Semana Santa, Quaresma, depois da oração que fizemos lá no YouTube, a oração da noite. Vamos ver aqui uma música para a gente começar esse nosso encontro. O padre vai fugir só um pouquinho, um momento, gente. Opa, voltei. Aqui as coisas são tudo meio fora tudo meio fora do lugar, viu? Vamos lá. Se estiver muito alto, muito baixo, vocês vão me ajudando aí, porque eu não tenho retorno, tá bem? Só enquanto a música que vai, se você puder compartilhar, né, vai ali, compartilha essa live e mais pessoas vão poder participar conosco também. É só uma questão assim, vai ali, compartilha e outras pessoas terão acesso também a essa transmissão. Claro, todo mundo é livre quem quiser, tá bem? Bom, ontem nós fizemos aquela experiência, né, um bate-papo aqui com o padre. Então, bem-vindo todo mundo que está aí se manifestando, né, desejando boa noite. A bênção, a graça, a luz e a paz esteja com você, na sua casa, onde você está agora, acompanhando esse nosso bate-papo. Espero que seja agradável tanto quanto ontem, que tenha informação e a gente possa também compartilhar todas essas coisas que tem a ver com a nossa fé, né? Tem a ver com esses dias da Semana Santa, com esses dias que está todo mundo em quarentésima, né? Uma mistura de quaresma com quarentena, e a gente sabe que isso tem lá a sua necessidade, precisamos, né, nos comportar adequadamente, tá certo? Então, vamos ver aqui se eu consigo, quase sempre eu consigo, é que não dá para pôr tudo ao mesmo tempo, eu preciso abrir uma coisa e abrir outra coisa, vocês vão aí me desculpando, tá certo? Vamos ver aqui se eu consigo, cadê? Olha só, acho que eu não consigo muito não, viu, gente?
Cadê? Bom, a Helena da Luca, a Marcilene, a Naira Andrade, o Francisco Aro, Giacomelli, a Rosa Maria Salvino Oliveira, o Zezé Aristides Berti, a Virgínia Máfia, a Vera Lúcia Orbolato, o Guilherme Barbosa, o seminarista lá em Martinópolis com seus pais, a Noeli Zocarato, a Maria do Carmo, a Ali Haddad, Fabi Ribeiro, o Juliano Boa Sorte, a Sandra Mardegan Bittencourt, enfim, quem for aparecendo aí durante a nossa transmissão, depois a gente também abre aqui um espaço para falar de novo, para citar, tá bem? A ideia é, como ontem, bater papo, conversar um pouco sobre a Semana Santa. Não vou conseguir organizar muito, mas além dos livros, né, dos missais, etc., trago aqui 2 outras literaturas, diretórios sobre a piedade popular e a liturgia, depois também esse guia de curiosidades católicas, de um modo assim bem profundo, mas ao mesmo tempo até bem humorado, né? O autor, o Evaristo Eduardo de Miranda, que não é teólogo, não é filósofo, ele é, se eu não me engano, ele é um agrônomo da Embrapa, né? Mas ele tem umas literaturas muito bonitas, ele é um exímio curioso sobre religião e tem efetivamente uns livros muito bonitos, como sobre o batismo e sobre o rito de Ezequias, que é aquele momento da bênção que a igreja faz sobre o corpo dos mortos, né? Veja, uma das perguntas dele aqui é: o que significa a palavra quaresma? O nome quaresma vem da contração da palavra latina quadragésima, que refere-se ao 40º dia que encerrava esse período. O número 40 tem um simbolismo próprio na tradição bíblica e, resumidamente, ele evoca um grande período de tempo. A duração de 40 dias rememora os 40 anos de peregrinação dos hebreus no deserto após a sua saída do Egito. A palavra evoca também os 40 dias de jejum passados no deserto por Jesus entre o seu batismo e o começo de sua vida pública. E a métrica simbólica do 40 marca o calendário católico, os seus dias santos e de tabela os feriados do ano civil. Os domingos não fazem parte da quaresma e não são contados. Na prática, a quaresma não dura 40 dias, ela estende-se sobre 46. Na verdade, gente, aqui tem um pouquinho de desencontro de informações, né? De fato, a ideia é que a quaresma é 40 dias, né? Evoca os 40 dias, como nós acabamos de ouvir, de Jesus no deserto fazendo o seu jejum, conduzido pelo Espírito Santo e sendo tentado pelo diabo. Mas até 1969, a quaresma tinha 46 dias. Ela começava na quarta de cinzas e terminava no sábado santo. Então, o período da quaresma seria isso, desde a quarta-feira de cinzas até o sábado santo. Mas, em 1969, o Papa Paulo VI fez uma alteração. Então, não mais até o sábado santo. A quaresma termina na quinta-feira santa à tarde. Na quinta-feira podem ter 2 missas, a missa do Crisma, que daqui a pouco, se eu não esquecer, eu vou falar sobre ela, e a missa da Ceia do Senhor, que tem aquele gesto do lava-pés. Então, é até ali, antes dessa missa da Ceia do Senhor, quando termina a quaresma. Se a gente for lá com o dedinho, um dia depois do outro, né, no calendário, se a gente for lá no dedinho da gente, né, um dia depois do outro, vamos ver aqui, olha, a quarta-feira de cinzas começou no dia 26, a quaresma começou na quarta-feira de cinzas, dia 26 de fevereiro. A gente vai contando, até ali a Ceia do Senhor, a quinta-feira, dia 9.
dá 44 dias. E agora? Dá 44 dias. Então, os domingos não eram contados como dias da quaresma, né? Dias de penitência. Domingo nunca é dia de penitência, domingo é dia de festa. Domingo não é dia de jejum, né? Até são 2 os dias que a gente, cristão católico, é chamado a fazer o jejum. O jejum de pelo menos uma refeição, deixar de tomar uma refeição no dia. Isso é na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão. Os 2 dias em que se deve jejuar. Os 2 dias em que se deve jejuar. Quarta-feira de cinzas e sexta-feira da paixão. Por outros motivos, cada um pode jejuar quando quiser, né? Mas religiosamente, os dias são esses e domingo nunca é dia de jejum. Domingo é dia de festa. Padre, mas vou fazer uma cirurgia na segunda, preciso jejuar no domingo. Aí tudo bem, é outra situação, né? Nós não estamos falando disso, certo? O dia de jejum são 2, quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. Olha, pode ser que eu me equivoque aqui um pouquinho, se for depois eu corrijo no texto, tá bom? Quem está obrigado ao jejum? Aqueles que tenham 18 a 60 anos. Agora, quem tem menos pode começar a ir treinar e quem já treinou bastante pode continuar fazendo, né? Mas aqueles que estão obrigados ao jejum são esses que têm entre 18 e 60 anos. Digamos assim, 59 anos mais 365 dias, né? Para não pensar assim que seja até terminar, quando for completar os 61 anos de vida, tá bom? Então, não precisa desesperar, voltando à ideia dos 40 dias da quaresma. A quaresma é 40, embora ela tenha 44 dias. Os domingos não contam, não constam, daí ficaríamos faltando um pouco. Antes dava certinho, que são 6 domingos, terminava no sábado, logo tínhamos essa ideia de 40 dias quaresmais. Tá bom? Se tiver ficado alguma dúvida com esse tópico, manda aí a conversa nos comentários que eu tento melhorar, tá bem? Agora o seguinte, o direito canônico diz que cada sexta-feira também é um dia de jejum. Não, um dia de abstinência. Mas as conferências episcopais, no caso do Brasil é a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, pode determinar outra coisa conforme as circunstâncias. Portanto, segundo determinação da CNBB, eu não tenho aqui agora as datas, etc., né? Se precisar, depois a gente prova, né? Então, toda sexta-feira, nós podemos trocar a abstinência da carne vermelha por um ato de caridade. Um ato de caridade, uma obra de misericórdia. Pode substituir, então, esse jejum, não é jejum, essa abstinência da carne vermelha a cada sexta-feira. Tá bem? Depois tem tantas outras coisas que a gente podia falar, mas não vamos esticar muito hoje a conversa nesse ponto para não ficar cansativo demais, né? Vamos ver o que a gente pode mais aqui pensar. Aqui, não sei, vocês aí têm alguma pergunta sobre isso, né, gente? Veja, o que é o jejum quaresmal? Diz o Evaristo Eduardo de Miranda. Quem jejua não come, às vezes fica pão e água, nunca consumidos ao mesmo tempo. Come o pão e depois de um tempo vai lá e toma água, né? No passado, jejuava-se durante toda a quaresma. Desde 1949, depois de tantos morrerem de inanição, de fome, durante a Segunda Grande Guerra, e também por outras fundamentadas razões pastorais, a Igreja propõe o jejum quaresmal apenas na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. A quaresma é uma ocasião para enfrentar a gula e a cada um compete saber o que isso significa para ele. Durante a quaresma,
Alguns não comem doces, outros se abstêm do álcool, da carne, do cigarro, da internet, etc. Eu fico pensando assim, se alguém tem coragem, né, nos dias que a gente vive, de fazer jejum de internet. Você tem? Ontem passou uma reportagem no Jornal Nacional, na TV Globo, e me chamou demais a atenção, pena que eu acho que eu não vou conseguir aqui o texto imediatamente, chamou demais a atenção que no final assim, do jornal, eles têm feito o destaque de alguma profissão que é essencial, que é importante, etc., né? E era sobre esses rapazes que trabalham com assistência de energia, né? Energia de rua, de postes, etc., né? Eu acho que eu vou dar conta de achar. Achei muito interessante o que disse um dos rapazes, né? Um dos rapazes, ele disse assim, desses que trabalham com energia, né? Como se fosse um terceirizado da Energisa, faz de conta, né? O moço disse o seguinte, olha, já pensou desse jeito que ele falou, eu até guardei na hora. Já pensou uma casa sem internet, sem ventilador, sem geladeira? Veja, a ordem dele nem foi a geladeira primeiro, foi a internet. Já pensou uma casa sem internet? Pelo que eu entendi, pode até ser sem geladeira, pode até ser sem ventilador, mas sem internet parece que ele não ficaria bem, né? Me chamou bastante atenção, né? Quais são as prioridades que a gente tem no dia a dia, na vida da gente também, né? Mas eu não quero aqui pôr ninguém em crise, né? Apenas uma partilha, uma conversa, né? Durante a quaresma, alguns não comem doces, como eu disse, outros se abstêm do álcool, da carne, do cigarro, da internet. Também é importante o seguinte, né? Você não pode fazer um jejum ou uma abstinência de jiló. Se você não tem jiló todo dia e nem gosta de jiló, que valor terá isso, né? Penitencialmente falando? Eu acho que nenhum, né? Agora, se for uma coisa que você gosta muito, que usa todo dia, que nem imagina ser capaz de ficar sem, isso terá um valor, sim. Uma abertura para Deus, um autodomínio, uma fé mais aprofundada, certamente fará bem, né? Agora também, a pessoa gosta muito de chocolate. Eu dou sempre esse exemplo na paróquia, né? Gosta muito de chocolate. Ela deixa de comer um chocolate por dia durante toda a quaresma. Aí chega o dia da Páscoa, ela come os 40 chocolates que ela acumulou durante a quaresma. Zerou tudo, viu? Zerou tudo. Aí não vale de nada também, certo? É preciso que você transforme em caridade aquilo que você deixou de usufruir para si mesmo. Um prato que você não comeu precisa ser transformado num prato de socorro para aquele que passa fome, para aquele que tem necessidade. Como tem todo ano, a campanha da solidariedade, que é a campanha da fraternidade, a coleta da campanha, que esse ano será feita em outro momento do ano, por motivos óbvios, né? Mas é isso, você vai renunciando coisas diariamente e transforma isso numa oferta, numa caridade, quase sempre financeira, material. Que mais aqui será que teria? Bom, vou mudar aqui. Ele apresenta um resumo da Semana Santa. Por exemplo, a segunda-feira é um jeito um pouco bem-humorado que ele fala, certo? O movimento é meio fraco. A igreja recorda a prisão de Jesus. Depois da celebração da missa na catedral de algumas cidades, o povo participa da procissão do Senhor dos Passos, da procissão do enterro ou da procissão do depósito. Com o Senhor dos Passos, preso, o povo vai até o adro de uma igreja, aquele sagrado da igreja, aquela entrada da igreja. Por exemplo, no Santuário de Santa Teresinha a gente não tem isso ainda, onde é feito o sermão da prisão. Apenas em alguns locais, no geral, é dia de calmaria. A terça-feira, que é hoje, são comuns as chamadas vias sacras, solenes, internas, na terça-feira da Semana Santa. Aqui na Diocese a gente tem o costume, né, já uma certa tradição, de fazer a caminhada via sacra no Santuário Morada de Deus. É sempre na segunda-feira da Semana Santa, que também, por motivos óbvios, esse ano foi cancelada, né? Oportunamente
a comunidade poderá se reunir para celebrá-la. É uma espécie de trailer do que vai acontecer. É um dia pedagógico, a Terça-feira Santa, de reflexão, de reviver um dos momentos emocionantes do caminho de Jesus até o Calvário, o encontro com sua mãe Maria, na chamada Procissão do Encontro, celebrada em todo o Brasil. Nós lá no Jardim Maracanã também fazemos, ainda que de modo tímido, né? Nossa paróquia é uma paróquia pequena, essa procissão, né? Ao cair da tarde, após a missa, as mulheres conduzem o andor de Nossa Senhora das Dores, enquanto os homens conduzem o andor de Nosso Senhor dos Passos. Em alguma praça ou um lugar simbólico predeterminado, se dá o encontro dos dois andores e dos fiéis. Diante desse face a face dramático, o pregador faz o sermão do encontro. Nesse dia costuma ocorrer a primeira bênção do Santo Lenho, em geral na Catedral das Cidades. Bom, não sei se eu estou falando demais, acho que estou falando demais, né? Se ficar aí alguma dúvida, algum assunto não completado, você, por favor, me pergunte para a gente não deixar assunto mal parado, tá bom? Nós vamos, então, ouvir uma música e daqui a pouco avançamos no nosso bate-papo. Pode ser assim? Esse é o Cântico de Verona, da Sagrada Face de Jesus. Além da música muito bonita, a interpretação, né, da Maria do Rosário é lindíssimo mesmo, né? Tô vendo aí vocês reagindo, dizendo que é linda, e é linda mesmo, né? Como que ajuda a gente a entrar nesse espírito, né, da Semana Santa, contemplar essa dor humana de Jesus, esse encontro da nossa dor. Não sei se você já pôs reparo nisso, né? Mas quando a gente sente de fato o sofrimento do outro, a gente se encontra.
mais do que no momento de alegria, a gente se encontra na hora da dor, do sofrimento. Parece que tem um lençol freático onde a gente se encontra. E esse lençol é ali, a solidariedade na hora da dor, né? De perceber que o outro e eu somos falíveis também. De vez em quando a gente se veste de guerreiro, a gente se veste, né, de poder, a gente tem autoridade daqui. Imagina, o padre tem autoridade na comunidade e tal, mas humano quanto você, você humano quanto eu, e as dores nos afetam todos. Eu acompanho um pouco, né, as notícias todas, eu sou um pouco viciado em, modo de dizer, né, viciado em informação, notícia, mas quanto de padre tem morrido na Itália, muitos idosos, claro, né, mas por conta da Covid. E então não é porque é o padre, não é porque é religiosa que está isento, né, de ser infectado, de adoecer, de morrer também, né? Então é nessa humanidade que a gente se encontra. Talvez por isso que a Sexta-feira Santa tenha tanto apelo entre nós brasileiros, né? Tanta gente vai lá para quase que curtir o sofrimento, né? Mas um princípio de identificação, uma vida tão sofrida, uma coisa tão dorida, né? Tão dolorida. E é tudo isso que a Semana Santa também provoca, né, de reflexão em nós. Eu tinha separado aqui, nem sei quanto tempo que a gente já está conversando, a ideia não é demais da conta. Vamos ver aqui o que eu tinha separado. Cadê? Aqui. Além disso, por exemplo, outra coisa que se tem nesses dias de Semana Santa é a Via Sacra. Entre as práticas de piedade com que os fiéis veneram a paixão do Senhor, poucas são tão queridas quanto a Via Sacra. Por meio dessa prática de piedade, os fiéis percorrem com afeto participativo o último trecho da caminhada feita por Jesus durante a sua vida terrena. Do Monte das Oliveiras, onde numa propriedade chamada Getsemane ou Getsemane, o Senhor foi tomado pela angústia, até o Monte Calvário, onde foi crucificado entre dois malfeitores, ao jardim onde foi deposto num túmulo novo, escavado na rocha. Testemunha do amor do povo cristão por esta prática são as inumeráveis vias sacras construídas nas igrejas, nos santuários, nos claustros e também ao aberto, no campo ou ao longo da subida de uma colina, a qual as várias estações conferem uma fisionomia sugestiva, como agora há pouco eu lembrava vocês do Santuário Morada de Deus que temos aqui, ali no município de Álvares Machado, aqui na Diocese de Presidente Prudente. A Via Sacra é síntese de várias devoções que surgiram na Idade Média. A peregrinação à Terra Santa, durante a qual os fiéis visitam devotamente os lugares da paixão do Senhor, a devoção às quedas de Cristo, sob o peso da cruz, a devoção aos caminhos dolorosos de Cristo, que consiste na caminhada solene e processional de uma igreja até outra, em memória dos percursos realizados por Cristo durante a sua paixão, a devoção às estações de Cristo, aos momentos em que Jesus para durante a caminhada rumo ao Calvário, porque é obrigado pelos algozes, ou porque é extenuado pelo cansaço, ou porque, movido por amor, procura estabelecer um diálogo com os homens e as mulheres que assistem à sua paixão. Na forma como a gente conhece hoje a Via Sacra, atestada já na primeira metade do século XVII, foi difundida sobretudo por São Leonardo de Porto Maurício, do ano 1751, e aprovada pela Santa Sé e enriquecida de indulgências. Ela se compõe de 14 estações. Então, a Via Sacra original tem 14 estações. A gente já botou nela a ressurreição, mas na verdade a Via Sacra é um caminho de cruz, via crucis. Então, celebra-se esse caminho da dor. A Via Sacra é uma via traçada pelo Espírito Santo, fogo divino que ardia no peito de Cristo e o impeliu rumo ao Calvário. É uma via amada pela Igreja que conservou a memória viva das palavras e dos acontecimentos dos últimos dias
do seu esposo e Senhor. Na prática de piedade da via sacra, confluem também várias expressões características da espiritualidade cristã. A concepção da vida como um caminho de peregrinação, como passagem através do mistério da cruz, do exílio terrestre até a pátria celeste, o desejo de se conformar profundamente com a paixão de Cristo, as exigências do seguimento de Cristo, sequela Christi, seguimento de Cristo, segundo a qual o discípulo deve caminhar atrás do Mestre, carregando diariamente a sua própria cruz. Por tudo isso, a via sacra é uma prática de piedade particularmente adequada para este tempo quaresmal. Vamos ver aqui quem mais cadê aqui? Quem mais se manifestou? Meu Deus, eu tô meio perdido aqui, viu, gente? Vamos lá. Se manifestou também aqui o Lucas Barbosa. Ele disse assim: Padre, estou aqui estudando e ouvindo a vossa sabedoria nas palavras. Muito bom esse bate-papo. Deus abençoe, ótima noite. Obrigado, Lucas Barbosa. Eu acho que o Lucas, como padre, é santista também, viu? A Márcia Ferreira de Ouro Verde, ela e o esposo acompanham sempre aqui também a nossa transmissão. Manifestou-se a Maria do Carmo, a Márcia, a Meire Miola, o Edson Gomes, a Yamara, um cântico triste, mas belíssimo, na procissão daqui do meu bairro, Jardim Penha, em Vitória, no Espírito Santo, ela nos acompanha também. A Doraci Barbosa, ela é de Martinópolis, é a tia do Guilherme, o seminarista. Que mais? A Lúcia de Oliveira, o Genivaldo Ferreira, a Cris Ferreira, a Helena da Luca, o Flávio faz uma pergunta aqui que daqui a pouco pretendo responder, Flávio. A Neuza Gnossi, estamos juntos também. A pergunta do Flávio: qual a melhor forma de fazermos a hora santa este ano? Bom, o que foi estabelecido pela diocese é o seguinte: foi mandado para as comunidades um formulário, e a gente já fez isso na quarta-feira passada. Nós fizemos essa hora santa. Ela será feita, é uma sugestão, né? Cada comunidade vai se organizar como quiser, né? Ela será feita na quarta-feira. Então, é uma hora santa, a Divina Misericórdia. Quem quiser, dá para acompanhar aqui, né? Aqui nós fizemos e transmitimos ao vivo, no canal do YouTube, né? Está lá a nossa hora santa, feita na quarta-feira passada, que é esse texto que será usado nas comunidades. Depois, as comunidades que quiserem farão, digamos assim, um passeio com o Santíssimo Sacramento. Não será uma carreata, mas por meio de carro, de uma outra forma, cada sacerdote, se quiser, lá no santuário nós não faremos, uma procissão pelo território da sua paróquia, para o Cristo Jesus, o Santíssimo Sacramento, passar abençoando as comunidades. Então, na quinta-feira, teremos a missa, não teremos o lava-pés. Terminada a missa, não haverá procissão, não haverá uma capela do Santíssimo à parte. As hóstias consagradas voltarão para o sacrário e ficarão lá. Não terá aquela vigília que se tinha todos os anos, não terá. Apenas, cada comunidade também tem o seu horário. O nosso, no Santuário Santa Teresinha, é às 18 horas. A celebração, o ato solene da celebração da Paixão do Senhor. Me escapuliu exatamente o nome aqui, depois eu me lembro. Então essa é a ideia que foi passada para a diocese. Também está nos acompanhando o Valdir Ferreira, a Márcia Sesco, pedindo que Deus abençoe a mim, que continue passando essa paz. Também está ali acompanhando a gente, a minha mãe, lá em Tarabai, a Neuza, né? Acompanhando aqui a nossa transmissão.
Vou tomar um fôlego para depois a gente voltar e terminar essa conversa sobre a via sacra, e se tiver alguma outra pergunta que eu possa responder, pode fazer. E se não tiver ficado bem respondido aí, Flávio, manda a pergunta de novo, a sua réplica, tá bom? Vamos ver aqui. Tinha selecionado uma outra canção. Se eu achar, achei a canção. Nós vamos ouvi-la. Se estiver muito alto, muito baixo, vocês me avisam também, viu, gente? Senhor, pela tua paixão, no abandono da cruz, tem piedade de nós. Jesus, pelo sangue jorrado do teu coração, pelo teu sacrifício, misericórdia. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal e de poder, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal e de poder, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor. Deus Pai, vos ofertamos o corpo e o sangue de Cristo, sua alma e sua divindade, em expiação dos nossos pecados. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal e de poder, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal e de poder, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor. Essa música é Via Sacra, da irmã Kelly Patrícia, né? Alguém perguntou. Irmã Kelly Patrícia, Via Sacra. Vamos ver aqui, alguém fez uma pergunta, deixa eu tentar achar. O Éder Miralha pergunta: Padre, essa procissão com o Santíssimo, será que dia? É mesmo dia em todas as comunidades? Bom, cada comunidade sempre é livre, né, para organizar o seu calendário. Como eu disse, né, nós no santuário não faremos isso, mas já fizemos a adoração, né, a hora santa. Foi na quarta passada, mas está estabelecido sugestão para quarta-feira, amanhã, para amanhã, né? Mas já sei de outras comunidades que já fizeram, tem tido tantas iniciativas, né, de padres, comunidades religiosas, fazendo com que haja um movimento, né, de oração, de fé, de orientação para as pessoas, tá certo? Espero também tê-lo respondido. Nós recebemos hoje a comunicação seguinte, que
A missa do Crisma, eu estava falando da Via Sacra, vou para a missa do Crisma, depois eu volto aqui na Via Sacra, a gente termina, tá bom, gente? A missa do Crisma, que é aquela missa da unidade, o bispo ao redor, né, do seu presbitério, todos os padres, mesmo os religiosos que estão trabalhando na diocese, celebram, e é o dia que o padre faz a renovação das suas promessas sacerdotais. Assim como no Sábado Santo, na Vigília Pascal, todo mundo, todo batizado, faz a renovação das promessas do seu batismo, e quem não é batizado vai ser batizado nesse dia, né, em tese. No dia, né, Quinta-feira Santa, na missa dos Santos Óleos ou na missa crismal, então os padres fazem na presença do bispo a renovação das promessas da sua ordenação sacerdotal. Sim, eu quero. Sim, eu quero. Sim, eu quero. Sim, eu quero. Né? Continuar sacerdote, continuar cumprindo as minhas obrigações, etc. Essa missa, na nossa diocese, sempre foi celebrada às quartas-feiras, 19h30 ou 20 horas, com a participação do povo. Então, essa participação não terá esse ano, né? Não terá esse ano. Nem a participação dos padres. Pelo que entendi da comunicação, serão apenas 10 pessoas. A missa será celebrada na Quinta-feira Santa, às 10 horas da manhã, na capela do Seminário Diocesano Nossa Senhora Mãe da Igreja. Vai participar o bispo, o vigário-geral e os padres representantes das 4 regiões pastorais. Agora, quem quiser poderá participar pelos meios de comunicação da diocese, né? A Rádio Onda Viva FM vai transmitir Quinta-feira Santa, 10 horas da manhã, essa missa. E uma transmissão online, ao vivo, pela página no Facebook da Diocese de Presidente Prudente. Então a gente vai poder participar desse momento diocesano na quinta-feira por esses meios, né? O Facebook da Diocese e a Rádio Onda Viva FM, que vai transmitir também, tá bom? Os padres faremos a nossa renovação das promessas em outra ocasião. Foram sugeridas 2 datas, a depender de como estarão as coisas, né? Ou durante o nosso retiro espiritual, a depender ainda, né? Ou no dia de oração pela santificação dos padres. Você sabe que tem um dia de oração pela santificação dos sacerdotes? É o dia da festa do Sagrado Coração de Jesus, que, se eu não estiver enganado, é no dia 19 de junho este ano. Tá bom? Bom, gente, acho que foi bastante conversa, né? Eu queria só ver aqui se tinha mais alguma coisa da Via Sacra para dizer, para assim a gente encerrar a nossa conversa por hoje. Acho que já está bem feito, né? O Flávio está dizendo aqui sobre uma atividade de algumas paróquias, é possível, né? Mas é algo paroquial, né? Então fica nesse âmbito, efetivamente eu não sei dizer. Sei que para quarta-feira ficou estabelecido que as paróquias que quiserem podem fazer esse tipo de passeio, né? Com o Santíssimo Sacramento. Seria uma bênção pelas ruas da cidade, né? Por falar nisso, já faz uns dias, né? Acho que desde quinta-feira passada, a cidade está movimentada, agitada, né? O pessoal parece que não está mais fiel à quarentena não, viu, gente? Eu percebo porque saio da minha casa até a paróquia, todo dia tenho ido lá, a cidade está mais movimentada, né? Talvez por ser início do mês, tem que pagar a conta, tem que receber, né? Muito idoso também na rua. Será que é falta de juízo? Olha, gente, tem que tomar cuidado. Né? Pois é. Mas tudo bem, não estou aqui de vigia nem de fiscal de ninguém, né? Apenas tenho notado assim que a cidade está movimentada, bem movimentada. Bom, vamos aqui para encerrar. A Débora Carla Cavalari também está nos acompanhando. A Virgínia e o esposo José Carlos estão acompanhando, destacando aqui a quantidade de novidades que acabou
de receber, né, com essa nossa conversa. O Edson está dizendo que está todo mundo de férias, a Jaqueline está dizendo que os idosos foram ao banco para receber, né? Pois é, pode ser verdade, mas é complicado, né, gente? Amontoado no ônibus, na fila. Passei só para observar mesmo. O calçadão da Mafei, muito cheio de gente, muito cheio de gente. Bastante gente mesmo, viu? O Francisco também acompanhando. Bom, vamos rezar para a gente terminar essa conversa, né? Vamos rezar para terminar essa conversa hoje, e nós vamos rezar, na verdade, quem souber vai rezar junto dessa forma, quem não souber dessa forma, acompanha aí no silêncio do seu coração, da sua casa, de onde você estiver acompanhando, o Pater Noster, o Pai Nosso em latim, recitado por São João Paulo II no ano 1982. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amém, amém. Também apareceu por aqui o Cristiano Ragni, a Nair falando assim que eu não vi os mercados, né? Outro dia eu vi sim, viu? Eu acho que estou ficando meio de fiscal, viu? Eu também, mas hoje, anteontem não vi não, viu? Mas também a Daniela Campos, a Márcia falando que as músicas ajudam, né? A acalmar a alma. Essa é a ideia, né? Na verdade é um bate-papo, não era um momento de oração, mas a gente também pode fazer disso um momento de oração, claro, sem problema nenhum. Muito obrigado pela sua paciência, por essa conversa. Quem sabe amanhã a gente consiga fazer uma outra, né? O Ailton Buzolo também chegou por aqui, era lá de Primavera, acho que atualmente está em Três Lagoas, né? Se não for isso, fica sendo por um tempo. O Senhor esteja convosco, abençoe-vos Deus, Todo-Poderoso, Senhor da vida, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bendigamos o Senhor, demos graças a Deus. Tenha uma boa noite e um sono restaurador.